Olá a todos, bem-vindos a mais um tutorial de JavaScript para iniciantes. Hoje vamos iniciar um tema novo, muito importante, que são os objetos. Ora, objetos. Nós já ouvimos falar que algumas linguagens são orientadas a objetos, por exemplo, o Java. E o JavaScript não é uma exceção. O JavaScript, apesar de não ser uma linguagem de programação, ser um script, é também ele orientado a objetos. E o que é que são realmente objetos? Existe uma forma de analisarmos os objetos, porque o objeto em si foi criado na programação a pensar no mundo real, de forma que nós possamos trabalhar de forma mais fácil, como se fossem blocos de construção, mas mais tarde a gente vai falar sobre isso. Agora importa entender o que é um objeto. Então, podemos imaginar, por exemplo, um carro. Um carro seria um objeto, certo? E os objetos têm propriedades, características. Um carro pode ser familiar ou desportivo, pode ser vermelho, azul, amarelo, a cor, né? Pode ser comprido ou curto, pode ser um citadino. Pronto, o carro tem muitas características e essas características são as propriedades. Outra coisa que um objeto também pode ter na vida real são ações que pode realizar. Por exemplo, um carro pode acelerar ou travar, pode buzinar, pode andar ou parar. E isto, na linguagem de programação, é exatamente igual, mas chamam-se métodos. Ou seja, temos os objetos que têm características e os objetos têm métodos. Invocar esses métodos ou ver essas características é uma matéria que vamos falar daqui para a frente. Agora vou mostrar-vos em programação, em JavaScript especificamente, um tipo de objeto e vamos trabalhar um bocadinho com isso, ok? Vamos passar à ação. Vamos criar uma variável chamada, por exemplo, carro, já que estávamos a falar disso. E vamos dizer que o carro ok, criamos uma variável que é uma variável, como vocês sabem, é um string e tem aqui escrito dentro, eu sou um objeto. As variáveis são variáveis, correto, mas para o JavaScript estão definidas como objetos. As variáveis são elas próprias um objeto, que é uma variável. E neste caso, a variável carro não é exceção. Se nós quiséssemos ver as propriedades da variável carro, por exemplo, que ela, assim que a criamos, ela assume logo propriedades genéricas das variáveis, como é que poderíamos ver isto? Existe uma coisa que se chama, que eu não sei bem como se diz em português, mas um separador por ponto, por exemplo. Se nós quiséssemos ver, existem coisas que eu não estou a inventar de cabeça, que existem mesmo no JavaScript, depois do ponto, por exemplo, uma variável do tipo string normalmente tem associada uma característica de length, que é comprimento. Length, que é comprimento. Por exemplo, se nós quiséssemos aceder a essa característica, que o comprimento tem aquela variável, nós usaríamos ponto .length e isto ia-nos dar o comprimento dessa variável. Agora, como é que podemos ver? Claro que isto não é visível para nós, como vocês sabem. Então vamos fazer aquilo que já aprendemos antes. Por agora já devem estar a ficar fartinhos de escrever isto. Document write. E vamos ver então como é que o nosso browser suporta. Ok, 16. E o que é 16? Se formos contar os caracteres que estão dentro desta variável, ou seja, o seu comprimento, eles são 16. Se nós adicionarmos aqui mais uma letra, seriam 17, lógico. Então vamos ver. Já está, 17. Então já falámos de características, agora vamos falar de métodos. E para falar de métodos vamos recorrer a uma coisa muito simples. Como já estávamos a dizer, vocês já usaram isto muitas vezes. Isto, simplesmente isto. Vocês conhecem document.write e com os parênteses e lá dentro podem escrever coisas para aparecer, certo? Ok, então, como é que nós decompomos isto? E é aqui que tudo vai fazer sentido para vocês se ficaram com a dúvida do que é que seria o document write. Document é, na realidade, um objeto. Para verem a extensão, até que ponto é que isto dos objetos vai. Document é ele próprio um objeto.
um objeto pré-criado, pré-concebido no JavaScript. Ou seja, esta zona branca, podemos gravar e ver. Esta zona branca que vocês veem aqui, vocês têm o browser, têm a barra, têm o URL, têm algumas ferramentas, e toda esta zona branca é considerada o documento, o document. Ele próprio é um objeto, e nós estamos a informar, estamos a invocar desse objeto um método, que é o método write, neste caso, não uma propriedade, mas um método. E o método write necessita de um parâmetro, e neste caso o parâmetro que estamos a dar é texto. Nós poderíamos pôr a tal variável e isto ia funcionar a mesma. Agora, o interessante dos objetos neste momento é que nós podemos criar os nossos próprios objetos. Não temos que estar restritos aos objetos que o JavaScript já tem criados como por definição, muito menos os métodos ou as características. Podemos atribuir. Por exemplo, se eu fosse um objeto, seria, neste caso, vamos tirar o til, mas pronto, seria João e iria fazer uma função qualquer, por exemplo, andar, e poderíamos ter aqui quantos metros, por exemplo. Neste caso seria o objeto, o método e o quê dentro desse método. Nós vamos falar disto um pouco mais à frente. Agora vou-vos ensinar a criarem o vosso próprio objeto, um objeto. Então, para criarmos um objeto, vamos apagar primeiro isto aqui e vamos esclarecer uma coisa. Quando nós estamos a trabalhar com o que vamos trabalhar a seguir, que são os construtores, é preferível ter o JavaScript dentro do head e não dentro do body. Então vamos pô-lo aqui dentro do head. Ok? Pronto, então o que é que nós precisamos, o que é necessário para que nós consigamos fazer objetos? Vamos criar um objeto que será o objeto pessoa. Então para isso precisamos de uma coisa que se chama constructor, um construtor. Esse construtor é um modelo ou uma planta genérica do que é que será o objeto pessoa. E como é que podemos fazer? É quase como uma função normal. Fazemos function, fica logo azul, o nome do nosso construtor ou do nosso objeto, que será um objeto geral pessoa, e o que é que e aqui vai estar à espera. Vamos preparar já aqui o nosso trabalho. Ok. Ele aqui dentro vai estar à espera de parâmetros para esse próprio objeto. E esses parâmetros são o quê? Se vocês estão a fazer um objeto geral, os parâmetros são as tais características ou propriedades que, por exemplo, todas as pessoas têm. Um objeto tem que ter propriedades gerais. Por exemplo, todas as pessoas têm, por exemplo, um nome. Vocês sabem disso. E todas as pessoas têm uma idade. Portanto, já temos duas características em que vamos trabalhar. Ou seja, temos a função que cria o objeto pessoa, o objeto geral, nos moldes em que tem a característica nome e idade. E aqui dentro do nosso corpo vamos fazer uma coisa um pouco estranha, mas que depois vocês vão ver que faz mais sentido. This, ou isto, porque quando nós invocarmos esta função, ele vai saber que estamos a trabalhar com este objeto, ou seja, isto, nome, ou seja, pessoa, característica, nome, e vocês atribuem nome. E agora vamos à idade. Isto, idade, igual a idade. Ok, temos o nosso construtor feito. Isto é a tal planta geral, ou o modo genérico, pelo qual todos os objetos do tipo pessoa se vão guiar. Agora a seguir vamos ter de criar uma instância, que é isso que se chama, uma instância desse mesmo, do mesmo objeto. E aqui é que vamos personalizar as coisas. Vamos criar variável e vamos dar um nome da pessoa, por exemplo. Poderia ser nome da pessoa, não, o nome do objeto, por exemplo, amigo. Ok? A variável amigo é igual a new, que é novo, ou seja, vamos dizer que é um novo item deste tipo. É um novo pessoa, porque é o nome daquilo. Ou seja, se houvessem mais construtores, nós teríamos que adaptar isto. E vamos pôr aqui dentro os dados que ele vai estar à espera. E que dados são esses? O seu nome e a sua idade. Ou seja, vocês já sabem que os strings têm que ser assim. Por exemplo, podíamos pôr, sei lá, Marco. Ok?
e separamos com uma vírgula e a seguir pomos a idade, que é um número inteiro, portanto poderíamos pôr, sei lá, 30 anos. Agora, para tornarmos as coisas um pouco mais complexas e vamos tentar não demorar muito, que o vídeo já vai longo, vamos criar outra variável que se chama, sei lá, amiga, por exemplo, outro objeto, para vocês verem que dá para fazer com várias coisas, que será, na mesma, um objeto novo do tipo pessoa que vai obedecer a estes moldes e a que vamos dar um nome, por exemplo, Maria, para continuarmos com os M's, e pomos, sei lá, 20 anos. Ok? Isto é a idade da Maria, aquela é a idade do Marco. Agora vamos aqui ao nosso body, ainda temos lá o script, e vamos fazer o nosso velhinho document write. Document write. E basta, se vocês quiserem a característica, por exemplo, de idade do vosso, sei lá, do vosso amigo, apenas tinham que fazer assim, invocar o objeto, neste caso a instância do objeto, que será do objeto pessoa, a instância será amigo, ponto, idade, que é a variável que vocês estão a utilizar ali em cima. E o resultado seria, cá está, a idade dele. Se fosse, por exemplo, o objeto amiga, iria devolver a idade da Maria. Podiam pôr também o nome, que deveria dar Maria. Ok, e para já é tudo. Isto foi como criar um objeto e, pouco simplisticamente, dizer o que é um objeto, o que são propriedades e o que são métodos. Não falámos de métodos ainda, isto foi apenas objetos e as suas propriedades, características. E o seu construtor, que está aqui em cima, que é a planta, o blueprint da própria instância desse mesmo objeto. Pode parecer um pouco confuso, vejam o vídeo 2 ou 3 vezes, vocês vão entender isto muito rapidamente assim que aplicarem na prática. Muito obrigado por assistirem, partilhem, comentem, ponham dúvidas, eu vou tentar responder às dúvidas assim que possível. Pronto, muito obrigado e até à próxima.